Então, fatores críticos. Um ponto importante do SOP precisa ter um sponsor forte, né? Tem que ter um patrocinador, tem que ter uma aprovação da alta gestão, presidente, diretores, tem que ser top-down. Por quê? Porque aí ele tem força para ser sustentável, para se sustentar como um processo perene dentro das organizações. Infelizmente, quando você pega um processo SOP, ele traz um conflito. Isso é natural do processo, porque quando você traz visibilidade, que você começa a baixar a água, aí você começa a ver as pedras. E às vezes tem algumas pedras que incomodam, né? Então, se você não tem um sponsor, se você não tem um patrocinador, um suporte da alta gestão, a probabilidade de você ter um sucesso no SOP é muito grande. Então é importante, primeiro ponto primeira dica, tem que ter um sponsor forte, tem que ser top-down. Liderança do SOP, imprescindível uma pessoa dedicada 100% ao processo com alinhamento do perfil. E o SOP, ele tem um fator interessante, difícil, porque ele precisa de um cara extremamente lógico, que sabe trabalhar com números, que seja bom com análise, tendência e com todas essas métricas e matemáticas, mas ao mesmo tempo ele tem que ser um cara de comunicação, ele tem que flutuar bem entre as áreas, né? E é difícil você ter um profissional, às vezes você tem um profissional extremamente competente nessa área de mais lógica e que não tem tanta essa habilidade de comunicação, ou ao contrário, você tem uma pessoa extremamente comunicativa, mas não tem. Então, o que é importante, né? Esse mix entre lógica e comunicação é extremamente importante. Por quê? Primeiro que você precisa de alguém que saiba trabalhar com números para mostrar resultados e criar projeções e você gerar visibilidade em números. E segundo, alguém que saiba como mostrar esses números, alinhar com as outras áreas, flutuar de forma muito fluida entre as áreas e vender esse processo. Porque no final, a liderança da SOP, ela precisa saber lidar com conversas difíceis, precisa saber mostrar em números, seja em financeiros ou números em volumes, a tomada de decisão que precisa ser alinhada e precisa comunicar isso muito bem, vender isso muito bem com o time comercial. Ou seja, garantir que esses números e que toda essa ideia, ela seja parte do processo. Então, essa liderança, essa questão do perfil do SOP, desse profissional, é um perfil extremamente desejado e extremamente difícil, porque você tem um lado muito comunicativo e você tem um lado muito lógico. Então, você tem meio a meio aí esse campeão, ele precisa estar bem preparado e é importante que esses pontos eles sejam trabalhados, né? E às vezes, assim, é difícil encontrar um profissional preparado, não porque a pessoa não tem a capacidade, porque às vezes a empresa não tem o tempo que se espera para desenvolver. Então, essa liderança é extremamente importante. Revisão de processos chaves, ou seja, entendimento do negócio, seus principais pontos e dores a serem tratadas. Esse processo de revisão é extremamente importante. Um plano de implementação, ou seja, montar um plano da organização e essa revisão do SOP. Quando a gente fala de revisão, ela é extremamente importante. Então, primeiro você precisa ter um plano de implementação. Como é que você vai implantar o SOP? Quais são as principais etapas? Então, esse plano é extremamente importante. Segundo, uma vez implantado, é o suficiente? Não, precisa ter uma revisão, precisa ter uma evolução, e aí você vai escalando esse processo, vai elevando a eficiência do SOP. O SOP, ele tem algumas fases, né? Tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, ele tem ali os seus estágios de maturidade do SOP, e esses estágios de maturidade, ele depende muito dessa consolidação de processos-chave que são importantes para o negócio.